Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Playoffs da NBA rolando, noite de sexta-feira deliciosa. Quer dizer, noite de sexta-feira. Tarde, fim de tarde, começo de noite, início de madrugada. Toda quinta, toda sexta, todo sábado. 4 jogos pra gente comentar hoje, aqueles 4 mesmo do dia sim, dia não. Só lembrando que antes da gente comentar esses jogos, amanhã, domingo, não tem resumão. A gente vai se dar essa folga. Isso, tem 4 jogos no sábado? Tem 4 jogos no sábado, porém, a gente também precisa dar uma descansada. E a gente vai falar dos jogos de sábado na segunda, junto com os jogos de domingo, e aí a gente vai ter que ser mais crítico. Tipo, dessa porcaria eu não falo. Ou desse jogo aqui eu vou falar 1 minuto. É como vocês sabem, a gente leva uns 40 minutos aí pra falar de 4 jogos. Se a gente falar de 8 jogos, a gente grava um podcast inteiro. E essa não é a ideia, já que o nosso podcast é semanal, sai às sextas-feiras no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, e você acompanha a gravação aqui nas quintas. Então na segunda a gente vai pegar leve e tentar falar de alguns jogos mais, outros menos. Alguns talvez, nada. Nada. Quem sabe? Mas é isso então. Bolapresa.com.br, a gente tem os textos lá, no Spotify nosso podcast, um monte de vídeo aqui no YouTube. Assine o Bola Presa lá no PicPay pra dar uma forcinha pra nós. Isso, e ganhar uma quantidade absurda de conteúdo exclusivo. E aproveita e segue o canal, dá o like, o sininho, essas coisas pra gente conseguir alcançar os fãs de basquete. Vamos começar então com Clippers e Dallas Mavericks. O Clippers ganhou dessa vez, então abriu 2-1 na série. E o jogo finalmente... Foi o que a gente tinha falado no preview da rodada, que a gente discutiu no podcast. Isso. Foi o jogo ideal, platônico, que a gente tinha de como seria um Clippers Finalmente Mavs. alguém pôde assistir um jogo e falar, não, é Bola Presa, eu tinha falado disso. Os caras são foda mesmo. A gente mas com delay, né? No terceiro jogo a gente acerta. Que foi, o Clippers não parou de fazer ponto. Não parava de fazer ponto. Era a coisa mais fácil do mundo o Clippers fazer ponto na defesa do Dallas. E o Dallas também fazia ponto, é o melhor ataque da história. Porém, o Clippers tem bons defensores, conseguia segurar um pouco a barra. Então, o Clippers abriu 14 de vantagem no primeiro tempo. No segundo, o Dallas ficava baixando para 8 e voltava para 12, 8, 12. E ficou uma troca de cestas durante todo o segundo tempo. Isso, até o Doncic torceu o pé e aí desgringolou de vez, né? Mas depois o Dallas ainda recuperou para 8. Mesmo com o Trey Burke e o Seth Curry de novo comandando o show. Mas nos nossos corações a gente sabia que não dava mais, né? Não, aí não dava mais. Porque o que o Dallas precisava depois naquele final sem o Doncic não era de continuar fazendo uma cesta ou outra. Era de um absurdo vindo dos céus que só o Doncic poderia trazer. Exato. Se a gente sabia que o Mavis tinha sofrido sem o Porzingis, imagina sem o Doncic. E você falou que o Clippers fez um monte de pontos. O Kawhi acabou com 36 pontos no jogo. E tudo que ele precisou pra isso foi um tiquinho mais de paciência. Foi ele ser marcado no mano a mano, porque é isso, né? O Clippers é incapaz de dar arremessos que não sejam no mano a mano, com o defensor na frente. E pro outro cara ir no mano a mano. Exato. E aí o Kawhi Leonard estava sempre no mano a mano, mas ele conseguiu escolher os lugares da quadra em que ele queria estar no mano a mano. Então ele bateu mais bola, empurrou os defensores, jogou mais de costas pra cesta, fez uma quantidade assim obscena de arremessos de frente pra cesta, ali perto da linha de lance livre, empurrando os defensores e dando um ganchinho. Ele é muito forte, né? Ele é absurdo, ele é imparável nisso, né? O que eu acho mais absurdo, e em comparação até com outros jogadores que são muito fortes, é como ele consegue usar força para ganhar espaço e ele não perde o equilíbrio. Ele dá sempre arremessos que são equilibrados no ar. Tipo, o próprio Doncic ou o James Harden, os dois são fortes, mais do que parecem até no olho. E eles deslocam o adversário e eles finalizam meio torto e acertam, porque Harden e Doncic. Eles finalizam caindo, né? E o Kawhi nunca tá caindo. O Kawhi não, ele dá uma porrada e tá lá todo robótico do jeito dele, sobe normal, tipo, arremesso de treino. E isso é um problema pro Mavis, porque o Mavis tentou impedir que o Kawhi desse arremessos desses lugares específicos dentro do garrafão, fazendo falta, empurrando ele de volta. E pro Kawhi não funciona. Ele é empurrado, ele sofre a falta e ele finaliza tranquilamente. Então eu acho que essa foi a grande diferença do Clippers. O Clippers finalmente deu os arremessos que queria. Podem não ser os arremessos mais inteligentes do mundo, não são necessariamente arremessos livres, mas são os arremessos dos lugares em que seus jogadores têm bom aproveitamento. E isso fez o Kawhi destruir o jogo com 36 pontos, mesmo que o Paul George continue numa fase muito esquisita, ele deu os arremessos que ele gosta e não acertou nada. O que eu achei, pelo menos eles conseguiram bons minutos do Lou Williams, especialmente no segundo quarto, que foi o quarto que eles marcaram, acho que 43 pontos. Foi isso.
Eles ganharam o segundo quarto de... Foi 45. 45 a 31. Tipo, o Dallas fazer 31 pontos num quarto, ok, é ótimo. O Clippers fazer 45 é surreal, né? É surreal, então esse foi mais do que a gente esperava da série. Lou Williams jogou muito bem em segundo quarto. O Montrezl Harrell conseguiu ter os momentos dele. Que ele não tinha tido na série ainda. Não foi um jogo dominante do Harrell, mas ele teve aquelas jogadas que ele até xingou o Luka depois, que ele deu uma porrada pra trás e fez a bandeja. Conseguiu usar um pouco mais do físico dele. E o Landry Shamet. Ele que foi a grande diferença do time no quinteto titular. Então ele ganhou no lugar minutos. do Reggie Jackson, que estava entrando no lugar do Patrick Beverley, que segue machucado, e acabou com o jogo. A ideia é... O Clippers não quer dar arremessos livres. Eles querem vencer os seus defensores no mano a mano. E o Landry Shamet é ultra agressivo. Eu começo até a desconfiar que um pouco demais. E às vezes ele é até meio descontrolado. Mas eu acho que ele não é sempre assim. Acho que ontem ele empolgou. Acho que ele precisou. O clássico, né? Empolgou. Ele é um bom arremessador, ele consegue bater pra dentro, ele consegue deixar os defensores em situações desvantajosas, e então ele pareceu um encaixe perfeito pro time titular do Clippers, que precisa marcar pontos. Era só isso. Eles só precisavam ser melhores no ataque. E ele é um bom arremessador, e todo mundo achou uma vitória a troca do Marcus Morris. Lá no meio da temporada, quando eles pegaram o Marcus Morris do Knicks, e o Knicks não pegou o Landry Shamet na troca, que todo mundo achou que ia ser esse é o cara que o Clippers vai usar para trazer algum reforço. Eles conseguiram manter. Reforço sem jogar o Shamet para outro time. Por causa disso, é um bom arremessador. Esse é o cara que você tá com o Kawhi Leonard imparável no mano a mano, eventualmente vai ter dobra, eventualmente vai ter atenção excessiva no Paul George puxando o contra-ataque, é o Shamet que fica livre. E ele é um bom arremessador, mas não estava numa grande fase. E ontem não. Ontem ele enterrou em cima do Boban, acertou bola de 3, acertou bola quase no meio da quadra, no estouro do relógio. O que foi meio triste, porque o Mavis estava conseguindo encostar e aí deu um arremesso de defesa. Mas esse foi mais do que eu esperava da série, que é o Dallas não tem o que fazer contra o Clippers para segurar o ataque deles. O Dorian Finney-Smith é o melhor marcador que eles têm para parar o Kawhi Leonard. Não fez muita diferença. Se o Kawhi tem a paciência de empurrar ele até os lugares corretos, ele não tem o que fazer. Tentaram o Maxi Kleber para marcar ele, que é um bom defensor. Não fez a menor diferença. Não. Eu lembro do jogo do Dallas contra o Pelicans, que o Kleber marcou muito bem o Zion. Ele soube lidar bem com a força do Zion, com a agilidade dele, só na base do posicionamento, de usar bem o corpo. Mas com o Kawhi, você olha e fala... Quem é Maxi Kleber? O que você está fazendo em quadra? Não tem qualquer não deu chance. Nem por cheiro. Eu acho legal. Acho que a gente viu a melhor versão do Clippers na série e foi com uma defesa pior. Foi sem o Patrick Beverley. E que eu sei que tem as pessoas que acham que ele não é um grande defensor, que ele só faz muito barulho e dá muita porrada, e incomoda o Westbrook e a sua laia. Mas o Patrick Beverley é um bom defensor individual, é que às vezes ele se empolga e tem os seus altos e baixos. Mas sem ele, a defesa do Clippers foi um pouco pior, mas você percebe a diferença? Porque o Beverley também não estava sendo suficiente para parar o Doncic. E ainda mais no caso do Mavis, que você tem um cara que você precisa realmente botar uma marcação especial, que é o Doncic. Você pode colocar 3 defensores em cima. Você tem o Paul George, você tem o Kawhi Leonard, você tem o Marcus Morris, que está sendo responsável a maior parte do tempo. Dá conta. É isso. Não precisa do Beverley. E o Landry Shamet deu um outro gás para esse time e ajudou muito ofensivamente. O Mavs nunca teve a possibilidade de alcançar no placar, né? Ofensivamente eles não conseguiram marcar com tanta consistência. Teve um momento do jogo lá que o Dallas acho que fez umas 5, 6 cestas seguidas, em posses de bola seguidas, e a diferença estava a mesma, porque do outro lado eles tomaram 5, 6 bolas seguidas também. Então parecia All-Star Game. Cesta, 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 cesta. Mas, eventualmente, a defesa do Clippers consegue impedir alguma coisa de acontecer. E o... Mais pontos, vamos só mandar um abraço. Seth Curry. Que absurdo. Você tá muito feliz com ele? Nossa senhora. Se eu tivesse visto só esses 3 jogos, não soubesse nada de NBA, e me perguntasse quem que você quer no seu time? Paul George ou Seth Curry? O Seth Curry em primeiro, Seth Curry em segundo, Seth Curry em terceiro e depois o Paul George, talvez. O Paul George acabou o jogo com 3 arremessos convertidos em 16 tentativas. Nossa. E falou na entrevista depois que ele gosta de marcar pontos, que ele sabe que ele é um arremessador, que ele sabe que ele pode converter esses arremessos que ele errou, mas que ele tem orgulho mesmo da defesa e que a identidade dele é defensiva. Eu adoro o Paul George, mas as entrevistas dele... São tristes, né? Tipo ele falando que o arremesso do Lillard ano passado foi um arremesso ruim. Parece uma pessoa que
que joga basquete muito bem e não entende nada de basquete. Parece que ele não entende o que o esporte é. Mas o Seth Curry acertou 9 de 11 arremessos, todas as 4 bolas de 3 que ele tentou. E ele comanda o ataque, ele faz o Doncic cover. E acertando todos os que é arremesso de 3, é absurdo. Tô muito, muito fã do Curry. Mas agora a grande questão pro próximo jogo é a saúde do Doncic, né? Isso. A questão mais importante, ele vai fazer uns exames hoje lá. Ele chegou a voltar pra quadra, mas ele não estava confortável com o pé. Então ele vai fazer uns exames hoje, porque já tem jogo amanhã, para saber se ele tem condição de jogar e vamos ver como ele volta. Às vezes pode jogar, mas tá sem velocidade, sem explosão. Ele já não é o cara mais rápido do mundo. Pois é. Mas eu acho que vai ser uma série que o Mavis provavelmente vai perder. O Clippers é muito favorito, especialmente depois desse jogo. Mas eu acho que é uma série formativa para o Mavis. Teve um momento em que o Doncic tomou a segunda cotovelada do Montrezl Harrell, que tem braços moles, e aí os braços ficam trombando em todo mundo. E aí o Doncic foi lá e empurrou ele de volta, e aí o Harrell caiu no chão, e o Doncic gritou, para de flopar! E aí o Harrell veio tomar satisfação, e deu falta técnica pros dois. O Porzingis brigou de novo? O Porzingis brigou de novo, mas dessa vez não tomou técnica. Eu acho que é uma dessas séries que moldam um time, que fazem o Mavis entender que eles são frágeis demais e fracos demais na defesa, que eles não têm a força física nem a intensidade necessária para vencer os bad boys do Clippers. É o tipo de série que moldou o Michael Jordan. Ele é o Pistons do Jordan. Isso, e eu acho que isso está unindo o Mavis, criou esse laço muito visível entre o Porzingis e o Doncic, e eu acho que a gente tá vendo um outro Doncic, não é o Doncic sorridente, ele tá mais fazendo piada. Geralmente ele tá bravaço. O Doncic geralmente só briga com os árbitros. Dessa vez ele tá puto com os adversários. Exato, e eu acho que isso vai mudar esse time. Bem-vindo aos playoffs, bem-vindo ao Clippers, esse é o tipo de atitude que você precisa ter para ser campeão. Eu vi um cara no Twitter falando que é um clichê dos playoffs, né? Do tipo, esses dois times não se gostam. E o cara comentou, dessa vez eu acho que eles não se gostam mesmo. Então, que eu acho que ninguém gosta do Clippers. Eu acho que o Clippers é o time mais odiado na quadra, na NBA. Mas é que eu acho que é um pouco do objetivo deles. Acho que eles querem ser odiados. Eles querem entrar na cabeça dos adversários, né? E acho que tem um pouco a ver do negócio de Los Angeles mesmo. Tipo, nem na cidade deles eles são o time favorito. Quando eles jogam com o Lakers, o ginásio inteiro, mesmo que sendo a quadra do Clippers, a torcida é só Lakers. Então acho que eles estão essa do nós contra o mundo, que atleta adora. Pois é. E o Clippers parece melhor sem o Patrick Beverley, mas o Patrick Beverley é importante para essa parte, a alma, né? do time, a essência. E para fechar a nossa conversa sobre essa série, eu separei umas jogadas pra gente comentar. Vamos ver. Não precisa nem dar play? Não dou play. Já começou. A gente tá vendo o Doncic sendo marcado quadra inteira pelo Marcus Morris, que se mostrou um dos melhores defensores do Doncic para essa série, e mesmo assim não funciona muito bem. O Porzingis tem que fazer um corta-luz para comprar um pouquinho de espaço pro Doncic na quadra de defesa, e é o suficiente. Se a gente voltar um tiquinho, dá pra ver por que ninguém fecha no Doncic. Você tem o Paul George, que tem essa possibilidade agora de entrar no caminho do Doncic na linha de lances livres, e até o Kawhi Leonard, que pode ir pra lá. Mas a gente sabe que o Doncic é um grande passador e ele pode acionar. Todos os jogadores do Mavis estão abertos. O Mavis tem arremessadores em todos os cantos da quadra. Bons arremessadores. O Tim Hardaway Jr. tá livre. Era uma opção de passe pro Doncic, caso ele visse uma ameaça. Só que o Clippers tá sem pivô também, né? Não tem ninguém pra realmente parar a bandeja. E o Lou Williams tá marcando o Tim Hardaway Jr. Aí? Ele sai da frente do Doncic porque ele tem certeza que o passe vai vir pra zona morta. É como se tivesse um imã atraindo todos os defensores pra longe do garrafão. Mas ele tá numa posição de não contestar o arremesso, de não cavar falta de ataque e também de não interceptar o passe e não contestar o arremesso. Isso é a posição de eu não faço ideia do que eu tô fazendo. É uma posição perfeita do Lou Williams de como não marcar alguém. E aí o Doncic só faz a bandeja e toma falta. Então, dá pra ver quão difícil é marcar o Doncic, porque ele é um bom passador. Como isso abre caminho pra cesta, né? E ele tem boas opções de passe. Se ele jogasse no Sixers, não sei se ia ter tanto espaço. Mas olha que desesperador é ter que fazer corta-luz na quadra de defesa pra conseguir um pouco de espaço. E aqui, o Doncic de novo tendo que atacar o Marcus Morris, dessa vez sem o corta-luz. Dessa vez é o Paul George. O Paul George, E veja como ele tinha a possibilidade do passe pro Stephen Curry e o Kawhi Leonard... Curry, não. É melhor que o Steph Curry. Pro Seth Curry. É a versão melhorada do Steph Curry. Ele tá atacando o Paul George.
Ele passa pelo Paul George. E ao invés da bandeja, ele tenta o passe pra zona morta, porque o Kawhi Leonard fechou, mas o Kawhi Leonard também fechou a linha de passe. Então é o oposto da jogada anterior que a gente viu. E vira uma enterrada ainda. É fechar ao mesmo tempo a bandeja e o passe pra zona morta. E quem consegue fazer esse tipo de coisa? Só o Kawhi Leonard. E ele não só dá um tapa na bola, ele segura, né? Isso, ele segura e faz o contra-ataque em terra. E aqui eu separei uma jogada ofensiva do Kawhi Leonard pra ver como é que ele tá jogando contra a marcação dupla e como ele aprendeu agora a passar a bola pra fora. Isso, desde a temporada passada ele melhorou muito o passe dele, né? Olha ele atacando 2 marcadores e conseguindo passar no meio deles. Então, e isso é o que, tipo, qualquer torcedor do Dallas, pra não falar do Rick Carlisle, que é o técnico do Dallas, tem que olhar pra isso e falar, pelo amor de Deus. Não dá. Você não faz uma marcação dupla e deixa um cara passar em você Passar no meio. Faca quente na manteiga. O Seth Curry aqui tinha que ter pressionado, já que o Finney Smith estava preso pelo corta-luz. Ele tá pressionando o perímetro? Ele esqueceu por um segundo que o objetivo é chegar na cesta. Ele deixou o caminho da cesta aberto e fechou o lado de fora aqui. Aí o Kawhi passou pelo meio. E a defesa do Mavis faz a coisa certa, que é movimentar, ocupar o garrafão. O Trey Burke e o Porzingis se movimentam pra cá porque, tipo, vamos tentar impedir pelo menos a bandeja. Mas aí ele tem 2 opções de passe. Ele escolhe o Lou Williams, que aí escolhe o Marcus Morris. Perfeito. Então, realmente, a defesa do Dallas foi o que vacilou. Embora, acho que esse é um bom exemplo. Mostra o talento do Kawhi atacando a dobra de marcação, mostra por que é difícil marcar ele e mostra também que o Dallas podia fazer melhor. Exato. E o que eu achei que é o diferencial do Kawhi nesse jogo, ao invés de na dobra de marcação passar pro lado ou dar um arremesso de 3 pontos, ele foi pro lugar da quadra que ele quer estar, que é ali perto da cesta. E aí ele dá um arremesso, um ganchinho, sofre uma falta ou passa a bola. Achei o Kawhi mais ativo nesse jogo, chamando a bola no começo da jogada e falando, eu crio daqui, pode deixar. É isso. Próximo jogo, Sixers e Celtics. O Boston Celtics venceu mais uma vez e abriu 3-0 na série. E o Joel Embiid falou... Eu só não quero ser varrido. Só não quero ser varrido. Ele estava arrasado, mas ele falou que eu vou jogar sério, vou me entregar nesse último jogo, porque eu não quero isso no meu currículo. Ele só não quer ser lembrado como o cara que sem o Ben Simmons perdeu 4 jogos. Ele já vai ter uma derrota em primeira rodada na sua carreira, já não quer uma varrida na primeira rodada. Até porque, da outra vez que eles enfrentaram o Celtics, eles tomaram 4-1. Então agora eles querem tomar 4-0. Parece que tá piorando. É o 7-1 deles aí que tá. O que é triste, porque o Sixers é um time que passou por um longuíssimo processo de reconstrução. Todo mundo achou que era um processo bem concebido e que tinha dado bons resultados e que o time ia só evoluir a partir disso. Seja com contratações, seja com a experiência e a evolução do Ben Simmons e do Embiid. Agora a gente tá vendo um time que piora. É um time que é cada vez mais frágil, é um time que cada vez mais tem problemas evidentes. Toda a construção em volta de Embiid e Ben Simmons foi um desastre. Foi caótica demais, né? Eles tiveram a chance de ter muito jogador bom e desperdiçaram. Não vamos nem falar do óbvio, que é tipo... Eles podiam ter o Jason Tatum e pegar o Markelle Fultz, depois trocar o Markelle Fultz por nada. Isso é o mais óbvio. Mas eles tinham o Jimmy Butler na mão, não conseguiram segurar o Jimmy Butler, em parte porque o período dele lá foi ruim, ou seja, eles não conseguiram construir um ambiente bom lá dentro. Nem um esquema tático que favorecesse o Jimmy Butler. Em parte por causa do dinheiro também, não quiseram oferecer tudo, que depois gastaram com o Tobias Harris. Não renovaram com o J.J. Redick, mas pagaram uma grana preta no Al Horford. E sabiam que precisavam de mais bola de 3 pontos, deixaram o J.J. Redick sair mesmo assim. E aí ficaram sem ninguém. Várias decisões, assim, para além de Embiid e Ben Simmons, que essa parte acertou. Mas não rola, aí tem as lesões, é um desastre atrás do outro. E no jogo de ontem, os Sixers, aliás, o Stan Van Gundy, que estava comentando o jogo na gringa, passou o jogo inteiro falando... Incrível o esforço dos Sixers, como eles estão se entregando, como eles não querem perder esse jogo. Faltam as bolas caírem. E ele falou isso no primeiro quarto, falou no segundo, falou no terceiro, aí chegou no quarto, tipo... Eles acertaram 29% dos arremessos gerais. Não das bolas de 3, que já seria ruim. De tudo. Acertaram 23% de bolas de 3 pontos. É o pior aproveitamento deles num jogo desde 1980. Que é quando começaram as bolas de 3 pontos da NBA. Que desastre. E o Embiid de novo pontuou bem, só ele.
Mas basicamente em lance livre, né? Foi agressivo sem parar. Tirou o Daniel Tice com falta no fim do jogo. Inclusive, foi um dos responsáveis pelo Tatum também, porque ter problemas de faltas na partida. No primeiro quarto ele fez a terceira falta dele, não jogou o segundo quarto inteiro, foi voltar no terceiro, foram poucos minutos do Tatum. Então o que a gente viu? Sixers muito engajado no jogo, todo mundo pilhado, Tatum com problemas de faltas, Gordon Hayward fora da série inteira, machucado, e não deu. Não é o suficiente. O Embiid fez 30 e poucos pontos de novo, não foi? Fez 30 com 16 lances livres cobrados, 14 convertidos. Ele tá com média de 30 pontos e 13 rebotes na série. E o time não ganhou nenhum jogo. E meteu os bolas de 3 pontos, que o time tanto precisa. Então não sei mais o que esse time tem pra fazer. O número que eu achei que acho que mostra bem o lado bom e o lado ruim do esforço que o Sixers fez, somado a uma pequena mudança de tática, de atitude, que eles resolveram, vamos fazer o Celtics pagar por ser um time menor que a gente. O que não tinha acontecido até agora. Já que os Sixers têm isso como identidade tão clara, por que não apostar nisso, né? Porque o que a gente estava vendo, a diferença de tamanho, é o Al Horford não conseguir marcar ninguém porque todo mundo é mais rápido que ele. Só isso que a gente estava vendo. Então eles resolveram atacar os rebotes ofensivos. Então qualquer arremesso dos Sixers tinha um monte de gente no rebote ofensivo. Foram 20 rebotes ofensivos. É surreal, é. Porém, se você tá pulando para um rebote ofensivo, quem tá marcando lá atrás? Esse é um cobertor curto, né? Toda vez que você deixa um jogador no garrafão lutando por um rebote ofensivo, você não está voltando na defesa de transição, e aí se o Celtics quer correr, tem espaço para cesta. E aí eles fizeram 22 pontos de contra-ataque. Absurdo. É uma troca que não vale a pena. O rebote ofensivo não é um ponto. Você ainda precisa arremessar de novo e conseguir. É uma coisa que o Sixers, obviamente, não sabe fazer. Então você precisa arremessar de novo com 29% de aproveitamento. Pois é, e aí você está trocando um possível arremesso, que é um rebote ofensivo, por uma cesta muito fácil e óbvia para o Celtics do outro lado. E tudo que o Celtics precisava, com o Jason Tatum jogando menos tempo, é de cesta fácil. E foi isso que eles conseguiram para 22 pontos. Nossa, é muita coisa. E o Tobias Harris, quantas bolas de 3 o Tobias Harris chutou ontem? 5, não acertou nenhuma. Ele está com 0 de 12 nessa série. Parabéns aos O envolvidos. jogador mais caro do Philadelphia 76ers chutou 12 bolas de 3, zerou. Esse é um bom momento pra gente lembrar que ele e o Horford junto ganham 50 milhões de dólares. É triste ver que é um jogo essencial, um jogo definitivo para a série dos Sixers. E o Tobias Harris deu 19 arremessos. Você queria que isso acontecesse? Se ele acertasse... Você queria que o Josh Richardson desse 17 arremessos? Eu queria que o Embiid arremessasse todas. Né? Acho que se ele tivesse 40 arremessos não seria absurdo. Você queria que o Shake Milton arremessasse 18 bolas num jogo desses? É muito jogador que é conhecido por não ser pontuador, tendo que dar arremessos demais numa partida decisiva. É um time que apostou tudo na defesa e no fim das contas a defesa não é tão boa assim. É bom, isso é triste. Especialmente sem o Ben Simmons. Tipo, vamos ganhar de 80 a 78? Mas não, eles tomam 110 pontos e ainda fazem os 80 pontos que eles estavam prevendo. Então é fraco. Eu separei pra gente assistir os últimos lances da partida. Porque apesar disso tudo, o jogo ficou disputado. E muito na base da raça mesmo. O Sixers marcou com muita vontade, conseguiu até, acho que, marcar muito melhor que nos outros jogos a defesa de meia quadra, é que cedeu muito ponto de contra-ataque. E conseguiu ficar pertinho do placar o tempo inteiro. Quase o tempo inteiro atrás. Mas grudado. E chegou a estar 2 pontos atrás com a bola nas mãos, faltando 2 minutos para terminar. Então vamos ver esse finalzinho de jogo. Bom, então a gente tem aqui Boston 2 pontos na frente, faltando 3 minutos. Boa. Vamos ver tudo o que aconteceu pra frente disso. Eles vão pro Embiid, claro, porque a gente acabou de falar. É quem a gente quer que tenha a bola. Isso, e tá num lugar bom da quadra pra ele. Ou seja, já é um avanço. Que ele recebeu um passe. A bola onde quer. Aconteceu várias vezes ao longo do jogo do Embiid estar perto do garrafão e a bola não chegar nele. E o Marcus Smart já gruda nele porque o Tobias Harris não acertou uma bola de 3 na série. Isso. Mas o Embiid é rápido, ataca e toma a cesta, que é a sexta falta do Daniel Tice. E ele vai converter os 2 lances livres. E aí temos o Celtics indo pro ataque com o placar empatado. Eles vão pedir aqui uma jogadinha pro Kemba, para ele ficar aqui, mas não vai pro Marcus Smart.
Ele vai atacar, o Tobias Harris está colado nele, e eu achei a melhor defesa dos Sixers na partida inteira. Gente, olha o Al Horford. E olha o Josh Richardson na cobertura. Perfeito. Foi espetacular. Foi muito bom. Dá pra ver de novo como o Shake Milton passa junto com o Kemba para não deixar o handoff acontecer. Isso. Então o Kemba não recebe para atacar o Embiid. E o Embiid estava ali na cobertura, caso ele saísse livre com a bola. Mas o handoff funciona com o Marcus Smart. Porém, o Tobias Harris não desiste da jogada. Continua grudado nele, não dá espaço para arremessar. E o Embiid consegue, ao mesmo tempo, ficar entre o Marcus Smart e a cesta, impedir o passe para o Kanter e impedir que o Kanter faça um bloqueio para o Marcus Smart contornar. Perfeito. Então ele fica tudo até o Tobias Harris recuperar. E tudo isso com o Embiid próximo ao garrafão. É. Ele não saiu, foi o plano defensivo. E por fim, o Al Horford não é driblado finalmente por um cara mais rápido que ele. E o Josh Richardson ainda vem para a cobertura vendo que faltavam poucos segundos e ele podia deixar o Jason Tatum livre. Mano, muito bem contestado. Muito bom. Foi a melhor jogada dos Sixers na partida. E aqui eles vão de novo pro Embiid na mesma posição. E de novo o Jason Tatum fica aqui colado porque dane-se o Josh Richardson. Também não acertou nada. E aí ele toca de volta e o Richardson arremessa, erra, porém rebote ofensivo. Foram 11 arremessos de 3 pontos e 3 convertidos pro Josh Richardson no jogo. E aí com esse rebote ofensivo o Embiid pode atacar de novo e de novo conseguir uma falta. É, porque, coitado, né? O Kanter é famoso por não ser um bom defensor. Ele não tem nenhuma chance contra o Embiid. E aqui eu achei que o jogo era do Sixers. Porque eles conseguiram virar finalmente, faltam 2 minutos, eles finalmente passaram na frente. E é que eles erraram na defesa. Então o Richardson fica um pouco no bloqueio do Jaylen Brown, mas consegue ficar desse lado. Porém, o Al Horford também vai junto. E ninguém fica no Jaylen Brown. Eles não fizeram a troca defensiva. Isso. E aí o Al Horford percebe isso e sai correndo. Mas aí ele vê que o Embiid já tá indo. Então ele vai correr no Kanter. Mas aí os dois voltam ao mesmo tempo. É, porque o Embiid teve que fazer essa cobertura, mas ele não pode sair do garrafão, então ele desistiu. Só que eles não tomaram a cesta. Eles erraram tudo e deu tudo certo. Eles erraram tudo e deu certo. Não, eu achei que foi muito... Foi cômico. O Horford e o Embiid desistindo ao mesmo tempo, Os dois veem o Jaylen Brown livre, os dois vão pra cima do Jaylen Brown, aí os dois veem que o companheiro tá indo e os dois vão pro garrafão. É o famoso deixa que eu deixo. Opa! E eles sobreviveram a isso. Eu falei, não, agora é a hora. 2 minutos, eles sobreviveram a um erro defensivo. E aí foram de novo. Mesma jogada. Tatum de novo ali chegando perto do Embiid. E dessa vez vão pra dobra mais agressiva antes de ele botar a bola no chão. E aqui, olho no Marcus Smart. Porque o Al Horford vai se posicionar embaixo da cesta para dar uma opção de passe pro Embiid. E o Marcus Smart bota um corpo na frente dele. O Embiid vê isso e vê a opção aqui do Tobias Harris livre do outro lado. O Marcus Smart dá um passo para trás e intercepta. Então ele marcou o olho do Embiid. Quando o Embiid olhou para o Al Horford, ele botou o corpo no Al Horford. Quando ele olhou para o Tobias Harris, ele deu um passo para trás e interceptou o marcador de visão. E o Embiid, depois do jogo, falou que foi erro dele, que foi a falha dele, que ele precisa ser melhor nessas dobras de marcação. E aí, no contra-ataque, o Celtics empata o jogo e ainda tem o lance livre pro Jaylen Brown tentar virar a partida e ele vira. Próximo ataque, eles já não colocam o Embiid aqui embaixo, eles fazem um pick and roll com o Embiid, que recebe e decide, eu vou atacar. Vou atacar o Kanter. Porém, o Jason Tatum tá aqui de novo ignorando o Josh Richardson. E ele consegue o toco e mais um contra-ataque. E aqui o erro mais estúpido da série. Não, isso não faz nenhum sentido. Se você não tem um defensor entre você e a cesta, qualquer falta que você receba pelas costas, como a gente está vendo aí, é um clear path fall, é uma falta de caminho livre para a cesta, você ganha lances livres e mais a posse de bola. É uma falta antidesportiva que a gente tem no basquete FIBA. Então é óbvio. Não sei nem porque eles olharam no replay os juízes. Não, ridículo. É só porque manda tradição. Então aí o Celtics teve lance livre, cobrou, foi para 96 a 94, tiveram a posse de bola de novo, e aí teve bola para o Kemba Walker e rolou a troca de marcação. Al Horford nele. Dessa vez o Al Horford não ficou esperando que nem o Embiid que a gente mostrou no outro vídeo. Não, eu vou marcar o Kemba Walker lá em cima. Só que ele não consegue. Coitado. Tomou o step back e a diferença foi para 4. E aí, por fim, de novo, aqui um pick and roll Al Horford e Embiid, que eu acho interessante, porém o Celtics não respeita.
O Tatum tá na cobertura, o Kemba Walker tá a um passo de distância. E aí o Al Horford é obrigado a passar para quem tá livre. Que obviamente vai errar o arremesso. E vai errar por muito. E aí o Celtics teria o contra-ataque se quisesse, mas nem precisava. Quis acabar com o relógio, né? Então esse foi o fim do jogo. Parecia que o Sixers estava com a mão na partida. Um erro aqui do Embiid. O outro foi um erro do Embiid, mas ao mesmo tempo pagando o preço da defesa do Celtics não respeitar mais ninguém. A defesa não deu conta do Kemba. Achei que é um bom jeito de resumir a série. Foi como o Sixers perdeu nos minutos finais para fazer todo o esforço épico da partida, não dá em nada. A gente viu o Sixers se dar mal porque tentou passar a bola pro perímetro e a bola foi interceptada. E a gente viu o Sixers se dar mal porque tentou passar a bola pro perímetro e a bola chegou no perímetro, mas aí o arremesso não entra. Então, de fato, a defesa do Celtics não tem com o que se preocupar. Foi uma partida fácil. Não sei mais quantos ajustes pode fazer. O Brett Brown parece cada vez mais perdido. Lembra que o Matisse Thybulle foi titular no outro jogo? Dessa vez ele não entrou no primeiro quarto, entrou um pouco no segundo, jogou 8 minutos. Então ele tá tentando coisas muito diferentes de jogo a jogo. Coisas que não tem coesão uma com a outra. O Raulzinho foi um dos primeiros a vir do banco numa partida, agora não entra mais. Não jogou, Então o Sixers parece meio nem sei mais o que tentar e realmente... Não tem o que tentar, Não tem o que tentar. Próximo jogo? Vamos falar de Nuggets e Jazz. Quer falar de jogo fácil? Foi esse, Nossa, tá 2-1 a série agora. O Jazz ganhou de novo e foi a segunda surra seguida. Foi muito fácil. Não parecia jogo de playoff igual o outro, igual o jogo 2. Não tinha aquela sensação, aquela tensão, aura. tipo o Sixers, o Clippers e o Mavs batendo boca. Não tinha, parecia que o Nuggets estava lá meio... Eu entendo que um pouco o Jokic é assim. Às vezes você pensa, será que ele está desmotivado? Não, Aí você lembra, não, ele é assim mesmo. Mas quando dá errado, parece que está desmotivado. Quando via o físico dele, pensava, será que ele é preguiçoso? Será que ele não treina? Não, o físico dele é assim, ele é assim. Mas nossa, o Nuggets está muito entregue e as melhores cenas da partida eram quando o Nuggets tomava uma cesta e eles cortavam pro Mike Maloney, que é o técnico, e ele tava de cabeça baixa. É desesperador. Foi desesperador. Dessa vez quem matou com a partida foi o Rudy Gobert, ofensivamente e defensivamente. Ofensivamente ele marcou 20 pontos no primeiro tempo. Surreal. É muito engraçado. É a pior coisa que podia acontecer pro Jazz. Esses 20 pontos dele no primeiro tempo. Porque o Rudy Gobert tá há umas 2 temporadas batendo nessa tecla. Ele quer ser o cara que marca pontos para esse time. Ele diz que ele tem repertório, que ele treinou, que ele tá pronto para isso. E agora ele tem esse jogo para mostrar no currículo. Agora ele vai falar, você não passa a bola pra mim? Manda a bola pra mim. Você não passa a bola pra mim? Porque dizem que ele é insuportável nesse sentido nos ele bastidores. É o novo Dwight Howard. É. Mas no segundo tempo ele não fez tantos pontos. Mas é porque ele pouco jogou também. Não precisou, né? Então foi um jogo bem esquisito de novo pro Nuggets. Pra você ter uma ideia, o Nuggets bateu 11 lances livres no jogo inteiro e 6, 2 do Troy Daniels e 4 do Bol Bol, vieram nos minutos finais do último quarto, quando só tinha reserva em quadra. Isso quer dizer que eles bateram 5 lances livres quando o jogo estava... Isso com o Jamal Murray atacando a cesta, em teoria. Isso com o Jokic sendo aquele cara pesado que tenta fazer a defesa pagar o tempo inteiro para tentar parar ele embaixo da cesta. 5 lances livres. Não acertaram bola de 3. Foi um desastre atrás do outro. Mas a defesa... Tudo que a gente fala do Lakers no ataque é o Nuggets na defesa. É a pior defesa da bolha e não era assim antes. Não era uma máquina. Nunca foi. Eu acho que era a 15ª melhor defesa, então tipo uma defesa na média ao longo da temporada regular, mas dos times da bolha é disparado a pior. E eles não têm mais o que fazer. E agora soma isso com um ataque que fez 12 pontos no primeiro quarto. Não, é desastroso. E o Jokic jogou bem. Não foi uma partida particularmente ruim do Jokic. A gente começa a se questionar de novo por que o Jokic não é mais agressivo, por que ele não tá dando 20 arremessos na partida. Mas acho que defensivamente o Gobert tá dando conta dele. E o Jazz tá fazendo uma coisa meio híbrida, assim. Porque se você vai ver os arremessos do Jokic, tá sempre o Gobert marcando ele. Mas se o Jokic tá meio longe da cesta,
O Gobert fica meio longe dele, eles botam outro jogador grudado. Às vezes o Ingles, pode ser qualquer jogador de perímetro. Só pra não arremessar livre. E pro Gobert ficar na cobertura, que é onde ele é melhor defensivamente. Então você tem o Gobert marcando o Jokic, mas não se o Jokic tá na linha dos 3. Pra você não ficar oferecendo bandeja o tempo inteiro. Perfeito, é o melhor dos dois mundos. É o melhor dos dois mundos pro Jazz e o Nuggets não achou resposta. A resposta seria a defesa do Jazz está muito, muito preocupada com o Jamal Murray, o que não é o caso. O Jamal Murray pegou fogo naquele primeiro jogo e depois disso tá bem discreto. É a história da vida do Jamal Murray. Eu separei umas jogadas aqui pra gente ver alguns desses erros defensivos do Nuggets e de como foi difícil marcar o Rudy Gobert no pick and roll. Vamos ver aqui alguns ataques do Jazz. Uma coisa que muita gente apontou no Twitter, eu não tinha percebido exatamente na hora, mas eu achei legal vendo depois, que é como o Jazz não se contentou em só fazer os pick and rolls com o Gobert, mas em ter mais coisa acontecendo na quadra para atrapalhar o Nuggets. Então a gente vai ver isso em algumas jogadas. Então aqui, por exemplo, tá rolando um pick and roll Ingles-Gobert, é o que eles querem para atacar a cesta, porém, aqui do outro lado não tem um cara parado na zona morta. Tem uma jogada acontecendo. Tem um corta-luz que vai acontecer pro Donovan Mitchell. Entre o Donovan Mitchell e o Jordan Clarkson para ocupar o Jamal Murray, por exemplo. Uhum. Então o Jamal Murray ele tá vindo aqui marcar o Jordan Clarkson. Ó, dá para ver até o ângulo do corpo dele. Só que, normalmente, se o Clarkson tivesse parado na zona morta, ele poderia vir aqui botar o corpo junto com o do Gobert. Perfeito. Enquanto o Torrey Craig ficava entre esses dois do outro lado. Mas a movimentação do Jordan Clarkson força o Jamal Murray a sair de posição e o Gobert tem uma finalização simples. O Nuggets não sabe pra quem é a jogada, então você é obrigado a marcar mais de um lugar na quadra. Nessa jogada, por exemplo, o Jazz não faz isso. Isso, agora é só um corta-luz, um pick and roll simples. E a gente vê o Monte Morris fazendo isso, de poder botar o corpo em cima do Gobert. Só que ele é muito baixo, chega tarde, desiste em cima da hora, perde o rebote. E o Gobert errou mesmo assim. E aí depois ele acerta. Então você vê como ficou mais fácil pro Nuggets marcar essa jogada e mesmo assim deu errado. Mesmo assim, você até consegue um erro do Gobert, porque vai vir. O Gobert não é a pessoa mais habilidosa do universo, mas você não consegue o rebote ofensivo porque você não marcou direito. O Monte Morris não botou o corpo no Gobert, não marcou o Royce O'Neal, não marcou pegou o rebote ofensivo. Foi uma desgraça. Mas deu pra ver a diferença de como, quando acontece uma coisa longe da bola e quando não acontece. E aqui a gente tem mais um. E aqui, eu acho, pra gente começar a observar o Michael Porter Jr. e por que ele não é um grande defensor. O que ele foi fazer ali? Nossa, ele se perdeu muito. Ele errou totalmente. A bola vai cair só pra... Aqui ele tá... Ok. Então tá rolando o pick and roll, ele vai pra cobertura igual a gente falou agora. Isso, ele tá ao mesmo tempo tentando marcar o garrafão, o caminho pra cesta e a zona morta dele. Então vai rolar o pick and rollzinho, o Mike Conley de volta, meteu 7 bolas de 3. Agora o efeito Van Fleet, ele saiu pra ver o filho nascer, voltou, meteu 7 bolas de 3. Agora é o melhor arremessador do mundo. Então ele vem aqui pra não deixar o Tony Bradley receber a bola depois do pick and roll. Aí ele vê que o passe tá indo pro outro lado. Isso, então, ou seja, mas ele tem que saber que não é responsabilidade dele, é o Ingles que vai receber esse passe. Ele tem que saber que ele tem que voltar pra zona morta. Então, ou ele fica aqui no Bradley até um rival, um companheiro chegar, que é o que aconteceu. O Torrey Craig chegou no Tony Bradley. Pronto, agora você volta pra sua função original. Não, ele corre pra quem recebeu a bola, que já tinha um marcador. E aí chega atrasado, pula seco e toma a bola de 3. Não, muito ruim. Foi bem ruim. E é uma jogada fácil de defender. Você cobre o garrafão, quando acaba a sua função ali, você volta pra sua função original, que é a zona morta. E aqui de novo, nossa, esse foi constrangedor. É constrangedor. É o tipo de jogada que no mínimo você faz uma falta, né? E de novo, ó, aqui, jogadas rolando do outro lado, um pick and roll pro Jordan Clarkson. O Jamal Murray não tá nem olhando pra bola. Tá olhando pra jogada. Então você tira essa opção de vir alguém aqui marcar o Gobert. Quando o Jamal Murray olha, o Gobert já tá dando a passada. Isso, já tá em movimento. E não vou condenar o Michael Porter Jr. por essa. Ele poderia estar mais no garrafão? Poderia. Mas nesse caso ele fica com... Mas aí a responsabilidade era do Jamal Murray. É isso. Eu sei que o Jamal Murray tava olhando pra outra jogada, mas você tem que estar sempre de olho na bola, né?
E aqui, de novo, o Michael Porter Jr. nessa cobertura. Ele não faz meio um tagzinho, é que ele não marca bem o Gobert, mas também não fica aqui na zona morta. E aí vira uma ponte aérea. Ele não marcou ninguém. Ninguém. Ele ficou literalmente parado no lugar em que nada estava acontecendo. Impressionante. Então acompanhem só o Michael Porter Jr. Jamal Murray fica brigando com o Conley, corre atrás, se recupera. Marcando ninguém. O Jokic agora não conseguiu ficar na frente do Gobert. Marcando ninguém de novo. Ninguém, sério. Sério, nessa situação que ele tava agora, era melhor ele ter corrido pro ataque do que ficado ali. Era melhor ele dar uma possibilidade de um passe pro Jokic caso rolasse um rebote defensivo. E aqui, de novo, Michael Porter Jr. perdido o lance inteiro. Então ele é batido pelo Jordan Clarkson no drible. Beleza, acontece. E aí o Clarkson passa a bola. Ele acompanha o Clarkson depois? Não. O Monte Morris tem que vir aqui junto. E aí o Conley fica livre. Aí ele percebeu que ele não tá marcando ninguém e resolveu correr pra frente, e aí percebeu que não tem pra onde correr. Foi marcar o cara da bola, que já tinha 2 marcando, e não marcar nem o Gobert, nem o Conley. E aí o Gobert faz uma bandida e o Jokic nem se esforça também. Então você soma um bom ataque de pick and roll do Jazz com ajustes, um bom jogo do Gobert, o Jokic não tendo físico para acompanhar o Gobert, mais o Michael Porter Jr. errando o tempo inteiro. A gente viu o Monte Morris errando, a gente viu o Jamal Murray errando individualmente. Não tem solução. O ataque do Jazz não é um grande ataque para criar arremessos. Mas se eles tiverem os arremessos, eles vão converter. É um time de altíssimo aproveitamento. E se você tem arremessos fáceis como esses, até o Gobert acerta ganchinho. Então é muita coisa que o Nuggets tem que ajustar defensivamente. Desde esforço até atenção, até plano de jogo. Tá feia a coisa pra eles. E eles precisam do Michael Porter pra fazer ponto no ataque, embora ache que ele fique muito excluído quando Jamal Murray e Jokic estão jogando aquele joguinho de dupla dele. Ele não é útil ali, né? Se ele não vai tocar na bola no ataque, você tira ele do jogo. Faz sentido. Melhor ele jogar com as reservas do que ficar olhando outras pessoas jogarem, né? E por fim, teve mais uma vitória do Toronto Raptors sobre o Brooklyn Nets, outra série que tá 3-0. O jogo foi bem tranquilo. Acho que mereceu a posição deles no horário, na grade do jogo. 2 da tarde, a gente ainda começando a... Isso, ainda dá pra dar uma almoçada, tirar um cochilinho depois da comida. O Raptors dominou o jogo inteiro, liderou o jogo inteiro, ganhou. E... se você é torcedor do Raptors, parabéns, o seu time é incrível. Nós somos aqui na Bola Presa apaixonados pelo que o Raptors fez essa temporada e eu acho que vocês são um dos favoritos ao título. Porém, eu não tenho nada a dizer sobre o Raptors nessa série contra o Nets. Esse time não apresentou nenhum desafio pro Raptors para realmente merecer alguma análise mais aprofundada. É um time muito melhor, mostrando que é muito melhor o tempo inteiro. Mas eu tenho coisas boas a dizer sobre o Nets. Porque o Nets foi esmagado no começo do jogo. Tipo, o primeiro quarto, o Nets não tinha qualquer chance, não tinha resposta, perdeu a bola, foi assim um desastre. Acho que a diferença chegou em 15, assim, muito rápido. Foi bem fácil. E a partir daí, o Nets botou a cabeça no lugar, continuou jogando, continuou fazendo as jogadas certas, criou uma série de arremessos completamente livres, quebrando a defesa do Raptors. O Raptors em alguns momentos parecia uma defesa preguiçosa. Mas eu acho que bate uma preguiça, porque o Raptors tem muito... Eles usam muito físico na defesa deles, do tipo, fecha o garrafão e volta pra cobrir a linha dos 3, e fecha o garrafão de novo. Você tá dominando tanto a série que eu imagino que em algum momento do jogo você tire um pouco o pé do pedal. Mas o que eu achei divertido foi que o Nets tinha jogadas que quebraram a defesa do Raptors. Em que o Raptors não soube fazer a rotação, em que alguém sobrou completamente livre. E aí o Nets manteve essa diferença em 10, 12 pontos. Não deixou o jogo desandar de vez. Não virou 30. Não virou 30. Eles são um time que joga direitinho, mesmo quando eles estão sendo atropelados. Foi só no quarto período que... teve uma sequência de desperdícios de bola e aí eles não conseguiram um arremesso decente. Então. Aí já era, acabou. Que foi igual no jogo 2. O Nets estava sob controle, chegou no último quarto, o Raptors falou, hora de mostrar que a gente é campeão. Mas eu separei... Mas assim, é um bom jogo do Nets. E eu separei uma jogada do Nets pra gente ver como eles estão jogando direito e se movimentando direito, mesmo que parece que não necessariamente são jogadas totalmente ensaiadas. Vamos ver se eu consigo mostrar isso. Aqui a gente tá vendo os 5 abertos. 5 abertos, não tem ninguém perto do garrafão. E o Raptors bem alinhado. A linha de 4. Parece futebol, né? Futebol.
E ninguém marcando exatamente a linha dos 3, né? Eles ficam nesse meio campo aí. E a gente vê agora um passe pro lado seguido por um corte pra cesta. Isso é bom basquete, mas é bom basquete básico. Essa ideia de que você passa e se movimenta. E ó, o Van Vliet, que é o marcador em teoria do Luau Cabarrot, não tá olhando pra ele, né? Eles estão pressionando sempre a bola e quando a bola gira, eles giram juntos. Exato. E o que é difícil de fazer e o Raptors consegue todo o jogo. Mas aqui, o Cabarrot consegue ver as costas. E o Van Vliet até aponta, né? Que tipo, meio que tô com 2. Tô com 2. Mas o mais legal é que não é só o Luau que tá batendo pra cesta. Quem passou a bola também está cortando pra cesta. Então não tem aqui uma jogada que foi desenhada para acabar desse momento. É simplesmente um princípio. Você está livre, não tem ninguém marcando você, o garrafão está completamente vazio porque nós jogamos com 5 abertos, bata pra cesta. E aí o resultado é que a gente tem 2 jogadores do Nets dando testada um no outro. É o Justin Anderson e o Cabarrot, os dois quase trombam mesmo. É isso, os dois estão completamente livres e dão ali uma bitoca, porque os dois cortaram pra cesta. Isso é basquete bem jogado, sem ser uma jogada desenhada pra um atleta específico. Isso é bem legal mesmo. E o Raptors quebrou. Tava fazendo seu plano defensivo, é o começo do jogo, o jogo ainda não saiu do controle, eles têm motivo para tentar parar essa bola e eles simplesmente não conseguiram. Eu acho que isso mostra um pouco de como o Raptors defende, de como o Nets achou uma boa solução, mas não acontece sempre, não acontece o bastante. Eu acho que o Nets dá um arremesso livre a cada 4 tentativas. E não é suficiente, especialmente porque eles não têm o talento necessário para quebrar defensores, jogar no mano a mano, conseguir uma bandeja contestada. Isso não vai rolar. E foi uma vitória, porque é difícil fazer ponto contra o Raptors dentro do garrafão, conseguir esse espaço, não só o corte em direção à cesta, mas o passe no timing certo. Foi uma boa jogada do Nets. Eu achei um número legal do jogo, sabe, com as estatísticas abertas, que é do Jarrett Allen. Vê quantos arremessos o Jarrett Allen deu nessa partida. Eu sei que acho que ele passou o primeiro tempo inteiro sem dar nenhum arremesso, né? Eu acho que ele acabou o jogo assim. Ele deu 0 arremessos. E ele pegou uma cacetada, 17 rebotes. 17 rebotes, 5 ofensivos, cobrou 4 lances livres, mas não tentou arremessos de fato. E uma coisa muito legal é que todos os rebotes ofensivos que ele pegou, ele não conseguiu subir. Porque ele foi lá e brigou pela posição, pegou o rebote ofensivo. Assim que ele agarrou a bola, tinham 3 caras do Raptors colado nele. Isso, e aí ou ele sofre a falta ou ele passa pra fora. Ele é obrigado a passar pra fora o tempo inteiro. E ele agora é um bom passador, então ele pode. Então eu achei muito engraçado que ele passou tanto tempo em quadra, pegou rebote embaixo da cesta e acabou o jogo com 0 arremessos tentados. A gente não tinha reparado que ele não tinha tentado nada no segundo tempo também. Então foi bem engraçado. Mesmo quando o jogo saiu do controle. Mas eu tenho só coisas boas a dizer sobre esse Nets. A única coisa ruim que eu tenho a dizer é que eles não têm a menor chance que essa série vai ser uma varrida. Infinitamente melhor. Infinitamente superior. E o Raptors, ofensivamente, continua sendo um time sofisticado e tem várias jogadas acontecendo. E coitado do Nets, não tem o que fazer. E é isso, pessoal. Encerramos nossa análise da rodada de sexta-feira. Voltamos agora só na segunda para falar dos jogos do fim de semana. É isso. Você continua acompanhando a gente no bolapresa.com.br. Você pode assistir todos os vídeos que a gente tem aqui no canal. Você pode escutar o nosso podcast no Spotify. Então, o que não falta é Bola Presa para te fazer companhia aí nesse domingo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.